E aí, meu povo, tudo bem? Tema inédito na área: desafios para melhorar a mobilidade urbana no Brasil. Então, sem enrolação, vamos para a introdução. Contextualizando aqui mobilidade urbana rapidinho. Mobilidade urbana é tudo que se refere ao deslocamento de pessoas no perímetro urbano. Então, seu pai, sua mãe, sua tia, de manhã cedo indo para o trabalho, de carro, de bicicleta, de moto, de metrô, é mobilidade urbana. Você indo para a escola ou atravessando a cidade para visitar o crush, de busão, a pé, de bicicleta, mobilidade urbana. O nosso direito de ir e vir está garantido pelo artigo 5º da Constituição Federal. E a cidade, a prefeitura, deve garantir as ferramentas e a infraestrutura necessária para o deslocamento das pessoas, por meio de transporte viário, ferroviário, fluvial, etc. Além de garantir a possibilidade das pessoas se deslocarem individualmente, de carro, a pé, de bicicleta. Quem mora em cidade pequena precisa visualizar o problema de maneira mais ampla. Pense nos congestionamentos das grandes cidades, na dificuldade de se locomover a pé ou de bicicleta, por exemplo, em cidades como São Paulo. Tudo isso deveria ser possibilitado, facilitado, resolvido pelo poder público, pelas prefeituras. Você precisa então refletir sobre o conceito de mobilidade urbana e elaborar uma tese. Por que o Brasil enfrenta tantos desafios, tem tantos gargalos no que se refere à mobilidade das grandes cidades? Por que os cidadãos preferem se deslocar de carro do que de transporte público? Por que o transporte público é tão caro e tão ineficiente? Por que as cidades não oferecem alternativas amplas e seguras, como ciclovias e parques lineares? E lembra que você precisa retomar os argumentos que embasam a sua tese nos 2 parágrafos de desenvolvimento, beleza? Então, bora para o desenvolvimento. 2 sugestões de argumento para você desenvolver o seu texto. Primeiro, grande parte dos alimentos que a gente consome atravessa cidades e até países para chegar na nossa mesa. O transporte rodoviário de alimentos polui muito, gasta muita energia, custa muito caro e destrói o meio ambiente. Isso poderia ser parcialmente resolvido se houvesse incentivo para a agricultura urbana. Hortas e pequenas plantações de tubérculos no meio das grandes cidades ajudaria muito, não só a questão da mobilidade, como o meio ambiente também. Uma boa citação nesse sentido é a frase do ambientalista e empresário Paul Hawken: tudo está conectado, nada pode mudar sozinho. Segundo argumento, de acordo com uma pesquisa feita pela Fundação Getúlio Vargas e publicada em 2016, a frota de automóveis no Brasil cresceu 400% em 10 anos. O nosso país é completamente dependente do petróleo, de combustíveis fósseis, do modal rodoviário. E a população é pouco engajada em alternativas de transporte sustentável. Esse contexto, aliado à falta de incentivo a meios de transporte alternativos e a fontes de energias renováveis, acaba causando um grave problema para a mobilidade urbana no país. Então aí para você, dados e argumentos, bota a cabecinha para funcionar e vamos para a conclusão. Quem é que pode resolver esse problemão todo? O governo, né? Mas como? De que maneira? Ele pode, por exemplo, direcionar as verbas atualmente alocadas para os transportes para a formação de cidades mais sustentáveis e mais resilientes. Mas você tem que detalhar isso melhor. Como que isso pode ser feito? Pode ser feito por meio da construção e ampliação de ciclovias, do incentivo à carona solidária, do incentivo também a programas de agricultura urbana. Assim, garante-se o bem-estar das atuais gerações, se preocupando também com o futuro das próximas gerações. Aqui no finalzinho, você pode retomar o argumento citado lá na introdução, mas de maneira inteligente. Por exemplo, se você citou o artigo 5º da Constituição Federal, você pode dizer que, dessa maneira, é possível assegurar o direito à locomoção, garantido a todos os cidadãos brasileiros pela Constituição Federal. Fala sério, tá ficando menos difícil, né? Quanto mais a gente escreve, menos doloroso fica o processo. Lembrando que eu estou à disposição para tirar as suas dúvidas aqui pelos comentários ou lá no Instagram. É só falar comigo. Até o próximo tema.